A mulher, ela precisa ser assistida e ter rede de apoio em todos os aspectos, mas particularmente afeta a ela fisicamente, psicologicamente, quando ela não tem condições de realizar o sonho dela, ou aquele filho que chegou, mesmo que não tenha sido sonhado, mas passa a ser desejado porque ela está grávida. O que a gente precisa ressaltar em relação a isso? O ideal, né, seria que todas nós pudéssemos planejar a gestação. Porque a gestação, ela é um momento único e ele é um momento transformador na nossa vida, né, na vida da mulher. Então, é um momento que traz impactos, tanto físicos, emocionais, mentais, sociais, financeiros. Então, a gente tem que pensar na gravidez como algo que seria mais interessante você planejar, até para você diminuir riscos em relação à sua saúde. Então, hoje a gente fala que o ideal é que toda mulher, antes de engravidar, ela passasse por uma consulta que a gente chama de pré-concepcional com o seu ginecologista, e daí fossem identificados se essa paciente já tem algum fator de risco, se ela já tem alguma patologia, alguma comorbidade que pode piorar durante a gravidez, se ela usa alguma medicação que pode prejudicar o desenvolvimento do feto. Né? Então é bem antes, né? Então começa bem antes. Já é preconizado a questão do uso do ácido fólico. Então, o ácido fólico que a gente vê na prática, as pacientes começando a usar já grávidas. E o ácido fólico você teria que começar a usar pelo menos um mês antes de engravidar. Então, isso tudo é para ressaltar. Qual a importância dele dentro? O ácido fólico, ele é uma vitamina que ele é importante para o desenvolvimento do tubo neural, né? E o que é isso, doutora Rose? Então, o tubo neural, ele vai formar a calota craniana. Então, por exemplo, a acrania, que depois vai levar a uma anencefalia, que inclusive, doutora Paloma, é uma das condições fetais diagnosticadas que pode, pela nossa legislação, a paciente escolher a interrupção. Malformações da coluna, como a mielomeningocele. Antes de começar o podcast, a gente estava conversando sobre a primeira cirurgia que foi feita na Santa Fé. Né? No estado do Piauí, na Santa Fé, com o doutor Maurício Saito e toda a equipe Santa Fé. Que foi uma correção de mielomeningocele intraútero. Então, olha como é importante esse planejamento para evitar... Sim. Para evitar notícias difíceis, né? Então, eu falo que quando a gente engravida, a gente sempre pensa o lado bom. A gente nunca imagina que a gestação, ela pode se tornar algo muito difícil. Vamos começar falando de medicina fetal? Então, eu acho que para quem não conhece, a medicina fetal é uma especialidade dentro da ginecologia obstetrícia, né? Mais especificamente dentro da obstetrícia, que estuda o desenvolvimento fetal. E não só isso, a gente também acompanha gestações de alto risco. Sim. Então, por exemplo, doutora Paloma, se nós nos conhecêssemos antes, provavelmente eu teria acompanhado a senhora, acompanhando a pré-eclâmpsia que a senhora desenvolveu, o diabetes gestacional. Então, a gente também acompanha essas gestações de alto risco. E a medicina fetal, ela realmente tem uma ligação com o direito, porque existem algumas particularidades dentro dela. Como, por exemplo, a gente trata muito da questão de interrupção da gestação. Não é? E a gente tem uma legislação muito no Brasil que restrita, bem restrita. Então, hoje no Brasil, o que é aborto legal? É quando a paciente ela é vítima de alguma situação de violência sexual, ou então quando existe um risco de morte para essa mulher se ela mantiver essa gestação. Sim. E aí 2 médicos podem assinar uma declaração e aí pode ser feito, lógico, se a paciente aceitar a interrupção. E a terceira situação é nos casos dos fetos que tem um diagnóstico de anencefalia. Então são essas 3 situações, mas a gente tem dentro da medicina fetal casos um campo enorme. E eu sempre digo, às vezes é muito fácil você julgar, não é? E eu acho que a gente, como especialista, você tem que colocar todas as possibilidades para a gestante. Então, quando você está diante de um diagnóstico de alguma anomalia fetal, uma malformação, que pode ser uma condição limitadora de vida, eu, como bom profissional, vou ter que orientar essa gestante quais são as possibilidades, porque eu sempre digo que é uma mudança na jornada. Então, a gente vai precisar reescrever essa rota, a gente vai precisar mudar o caminho. Então, quais são os caminhos possíveis para ela? Aí a gente coloca, olha, você pode manter a gestação,
E aí a gente vai dar todo o suporte, porque assim, independente E do bebê suporte tipo psicológico sim, de todos os suporte modos, com né? obstetrícia, enfermeiro, psicólogo, toda a Olha quanta coisa equipe, precisa. toda a equipe que precisa para seguir essa gestação. Mas a gente também precisa orientar essa gestante que, apesar de não estar dentro da lei, a gente pode judicializar. E aí, essa paciente, a gente faz. Quando vocês veem que é um caso em que ela pode chegar ao final da gestação, mas a criança não vai sobreviver. Que é aquilo que não está previsto em lei porque não obedece àqueles critérios, isso, os 3 que você falou. E aí a gente pode judicializar. Né? E aí, às vezes. A maioria quer ou não? A maioria mantém a gestação, Maia. Eu acho que tem vários fatores para isso. Acho que a questão cultural, a gente vive num país que é muito religioso, né? Então, a interrupção da gestação... Eu diria que é um país que a humanidade, ela tem muita fé. E eu acho que Deus não é sobre religião. Há vários livros, né? Foi do tempo em que a ciência estava separada da fé. Então há muito mistério em torno disso, mas há muitos casos dos milagres, Sim, né? é aquilo que eu estava até falando antes. E a fé ela é uma aliada da ciência hoje, ela já é reconhecida como uma aliada da ciência hoje, né? Agora, é claro que há casos e há casos, a gente não está falando aqui sobre todas as coisas, a gente está falando de contextos, sobre isso, daquelas condições que eu tenho o diagnóstico de certeza e eu sei a certeza do prognóstico.